Olá, gente boa. O fato que quero contar a vocês hoje aconteceu aqui em Porto Alegre há coisa de pouco mais de 11 anos, no final do ano de 2012, para ser mais exato. Eu estava num programa de rádio, um programa de debates. À época havia muitos programas assim, com debate frontal entre pontos de vista políticos divergentes. E sentados à minha frente havia dois líderes de esquerda, dois homens conhecidos, sendo um deles um reconhecido militante de direitos humanos. E o assunto era por aí que andava. Não me lembro bem qual era o tema específico do programa, mas era por aí que andava a conversa. Quando, de repente, um deles, repito, esquerdista, materialista, provavelmente ateu, me diz que me usa a expressão, porque isso é um tema de dignidade da pessoa humana. Era o que eu esperava um dia ouvir de alguém de esquerda para proporcionar a pergunta que fiz. Mas qual é o fundamento da dignidade da pessoa humana? Eles se olharam, os dois, fizeram uma pausa pensando na resposta e um deles disse: é a reciprocidade das relações. Hein? A reciprocidade das relações? Mas a reciprocidade tem como produto, ou só pode ser produto de uma certa equidade entre as partes dessa relação, que possibilite uma equivalência dos interesses, dos resultados da relação. E logo, como eu posso explicar a dignidade da pessoa humana numa situação de desequilíbrio, de divergências absolutas? Alguém em vida vegetativa não perde a sua dignidade. Um doente, em péssimas condições, num hospital, não perde a sua dignidade. E ele não tem reciprocidade alguma a oferecer. Ele é um receptor. E o receptor em nome da sua condição humana, da sua natureza. E deve ser tratado em conformidade com a sua dignidade de ser humano, dignidade natural da condição humana. É importante termos isso presente. Meus interlocutores do debate, como eu esperava, não tinham essa noção e usavam a expressão, e usam ainda hoje, a expressão dignidade da pessoa humana, que não é do seu vocabulário natural. Você não vai encontrar em Marx. Essa dignidade tem outro fundamento, que tem que ser conhecido, sem o qual não há, é lero-lero usar a expressão, conversa fiada, que é o que se ouve, o que se percebe, quando a esquerda revela claramente que os direitos humanos, para eles, são sempre dos companheiros. Ao adversário são negados os direitos humanos, como eu vi acontecer ao longo de pelo menos 2 décadas debatendo com eles, percebendo a maneira como se dedicavam, se esforçavam, se empenhavam em destruir completamente a imagem do seu interlocutor, do seu adversário. Estão fazendo isso aí, ainda hoje, tentando destruir a imagem do seu adversário, soqueando, como eu digo, como um boxeador, para alterar a fisionomia, desmanchar o rosto da pessoa, se possível. E quando eu apontava isso naqueles debates, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, eles me diziam: mas, Pugina, isso é um debate político. Ou seja, na política vale tudo? Não, não. Essa dignidade, para quem reconhece e sabe o que ela significa, tem um valor imenso. Não é negociável. E o que nós estamos assistindo hoje no Brasil é exatamente a primazia desses direitos humanos e dessa dignidade humana, papo furado. Conversa fiada, lero-lero de discurso político. Aprendamos. A dignidade da pessoa humana só tem um fundamento. Um fundamento. Revelado. Não saiu da cachola de nenhum filósofo. Nenhum sábio.
É um ministro do Supremo Tribunal Federal. É que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Num certo momento daquele debate, eu usei a expressão animalização do humano. Exatamente porque você não tem esse fundamento. Na falta desse fundamento, é um animal, é apenas talvez o mais complexo dos animais, mas dignidade natural. Aí um deles me interrompeu e disse, mas os animais têm dignidade, Pugina. Pronto, isso é a rendição. Não, os animais merecem respeito, mas a iminente dignidade é da pessoa humana, porque é criado à imagem e semelhança de Deus. E não vão encontrar outro fundamento. E isso explica o que está acontecendo, estão fazendo com a atual oposição no Brasil hoje. Manifestante da praça. É tudo isso. É a mesma coisa, a mesma falta de fundamento que conduz à mesma insensibilidade, a mesma falta de reconhecimento dos verdadeiros direitos das pessoas. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina. Quero meu país de volta. Não solto a ponta da corda. E eu peço a Deus, que nos criou como filhos, a sua imagem e semelhança, e que nos ama, que livre a sociedade brasileira e o Brasil de todo o mal. Amém.